Aí você exercita a longanimidade. O conferencista internacional Felipe também chegou aí, apareceu. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo através do sinceros.com.br, através do euqueromaigreja.com. É o bate-papo de número 56 aqui com o Dr. José Renato Pedrosa, no Eu Quero Uma Igreja. Meus irmãos, eu queria ler só um versículo da palavra do Senhor, com a licença aí do Dr. Pedrosa, no seu programa. E logo em seguida eu queria mostrar um vídeo. Eu torço para que seja surpresa, para que o senhor não esteja sabendo. Que o senhor pegue de primeira mão por aqui. Sim. Colossenses capítulo 4, versículo 14. É só um versículo bem pequeno que mostra a profissão de Lucas. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. E nós sabemos aí da profissão do nosso querido irmão, Dr. José Renato Pedrosa. Eu queria mostrar um vídeo, doutor. Antes eu quero saudar os irmãos que estão aqui, Alexandre Costa, Felipe de Almeida, Israel Júnior, McNamara, Val, e os irmãos que estão nos assistindo se conectem e venham para cá. Eu estava falando com a minha presente e futura esposa, e ela que me mostrou o vídeo. Ela está estudando música e ela gosta muito desses assuntos, né, que envolvem todo o universo da música. E ela assistindo uma entrevista, de repente, num determinado tempo da entrevista, ela viu algo e me passou. Eu assisti, fiquei tão feliz e quero compartilhar com todos, em especial com o Dr. José Renato Pedrosa. Não sei se ele já viu. Já estou Tomara ansioso. que não. Hã? Já estou ansioso. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Ó, vai ser bonito. Eu gostei muito, me emocionei. Muito, muito bonito. Deixa eu ver aqui. Eu não vou colocar tudo, só um pedaço. Aí, aqui. E aqui. A minha vida mudou totalmente. Quando eu iniciei a minha nova carreira como maestro, eu falei, agora a minha vida vai procurar ainda a excelência musical aliada à responsabilidade social. E essa é a minha vida nesses últimos 8 anos. E quando eu comecei a perceber que já não podia mais nem reger a orquestra, porque os músculos do braço esquerdo começaram a se grudar ao corpo, não permitindo o movimento, é que começa esse outro desafio, uma operação delicada, né? Foram mais de 9 horas numa mesa de cirurgia, e eu quero muito agradecer ao Dr. Paulo Niemeyer pelas imagens liberadas, e no tempo todo da operação ele ficou acordado. A operação foi numa clínica aqui no Rio de Janeiro. Primeiro são os exames, você passou por eles, né? E aí na mesa você está sem anestesia. Sou eu. Você tem que demonstrar que você está com uma esperança incrível, entende? Mas você está... Os próprios médicos, eu estava, e eu me lembro com o anestesista, o Pedrosa, ele ficava contando coisas do meu irmão, do Ives, e eu conversando com ele. E também todos os outros médicos, todos com um astral incrível. Mas ali ele fez perfurou o seu crânio, quer dizer... Não, tirou a tampa. Tirou a tampa. Como o Hannibal. Aí vem com uma serra, corta tudo, É isso aí, doutor, viu? Ele citando o senhor lá. No dia que passou... O senhor tá na Globo, hein? Estava na cirurgia e depois passou no Jô Soares também, teve entrevista. Aí ele ainda Parabéns. falou comigo. Ele é irmão do Ives Gandra, um grande jurista, mandou um livro para mim. Rapaz, mas você vê, hoje o caso que nós atendemos, uma paciente na Santa Casa, rapaz, a gente fala assim para ver se a gente consegue atingir as autoridades. Uma moça qualificada, capacitada, uma cidadã brasileira que desde os 3 anos de idade apresentava crise convulsiva.
E ela mesmo assim, várias crises durante o dia, tomando vários remédios. Ela conseguiu se formar em economia, mas esse fato impediu dela exercer a profissão. E hoje nós a operamos com 42 anos, foi uma cirurgia de manhã até agora à tarde. E os funcionários da Santa Casa em greve. Então foi um ato de amor, um desafio se fazer uma neurocirurgia. Eu praticamente fiz tudo ali para começar a cirurgia ali, para que não fosse suspensa. E graças a Deus conseguimos terminar, cheguei agora à noite, né? E saiu tudo ótimo, excelente, uma cirurgia delicada, né? Tirou uma parte do cérebro dela, porque é tão grande o efeito de estímulo nervoso ali, que não controla com as maiores medicações, tomando 3 anticonvulsivantes. Então, eu falei com o irmão dela, né? Essa moça tem que voltar à atividade, fazer uma reciclagem para ela, ela é nova, uma pessoa... Então, você vê, esse é um povo brasileiro, esperou, foi lá num serviço ainda gratuito para tentar conseguir fazer uma coisa. Então, o que eu falo aqui sempre, é muito circo para pouco pão, gente. Vão fazer circo, vão construir estádio olímpico, tudo, mas primeiro o povo tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter alimento. Isso. Aí depois, habitação. Aí depois circo. Aí depois faz circo. Circo, se você quiser, toma uma cachaça, aí você faz circo em qualquer lugar. Fica bêbado, o mundo vira um circo, né? Agora, só investe nisso, gente, pelo amor de Deus. Aí faz a maior campanha aqui na época das eleições. Aí, ó, e os pacientes assim. E lá a gente trabalha nas condições difíceis. E você recebe uma doação daqui, uma dali, mas a nossa Constituição brasileira diz que a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Ponto final. O brasileiro não precisa de esmola, ele precisa dos direitos dele. Ele não precisa de circo, ele precisa dos direitos deles. Coitado, porque são pobres, são humildes, e não tem quem lute e brigue por eles. Eu vou continuar falando, brigando, pode me chamar de louco, de doido, de sem educação, de tudo. Eu vou continuar falando, doa quem doeu, não tem compromisso com o mundo. Não tem rabo preso com ninguém, eu tenho compromisso com Deus e com o meu próximo. Que se dane o resto, vão ter que me aturar, custe o que custar. Eu vou continuar falando, a igreja tem que se manifestar. Agora vão esses políticos todos, inclusive grande parte que usa o nome em vão de Jesus Cristo, e colocam lá, faz um montão de circo, estádio de futebol de cima e embaixo do país, para dar a impressão que aqui no país só tem palhaço, é só circo. Não, aqui tem gente humana que trabalha, que estuda, que precisa comer, que precisa morar. Está vendo lá agora as enchentes no Rio Grande do Sul? Quando não é a enchente no Rio Grande do Sul, é a seca ou a enchente no Nordeste. Aí eles pedem dinheiro para resolver o problema lá. E acabam com esse dinheiro todo, gente. E o dinheiro não chega aonde precisa. As instituições, o povo, sei lá, tem que fazer alguma coisa. É tão bom quando você vê uma pessoa que está com fome, ela se alimentada, que ela está suja, depois ela recebe uma roupa, que ela mora na rua, ela é reeducada. Não adianta você só dar uma casa para a pessoa, tem que ressocializar essa pessoa. Isso é feito com amor, não é só com dinheiro. Então, isso é um projeto que envolve a gente quer botar a culpa nos políticos. Eles têm que fazer o passo inicial, porque eles têm o dinheiro, eles têm o controle das coisas. Mas nós temos que fazer a nossa parte e cobrar é uma delas. Então, isso é muito bonito quando a gente vê o povo brasileiro feliz, mas não é feliz porque encheu a cara de cocaína, de cachaça, e está lá feliz, pulando pela rua, não. Ele é feliz com naturalidade. Né? Ele com a sua casinha, com seu salário, seu dinheiro, seus filhos comendo, bebendo, estudando. Isso é felicidade. É a hora de circo, você faz, a pessoa quer ficar alegre, se ela tem Deus dentro dela, ela fica alegre em qualquer lugar. Não precisa de circo, não precisa de droga para ser feliz, não precisa de matar, de roubar, de prostituir para ser feliz. Né? Então, essa visão que a gente tem de Deus e na Terra aqui com as pessoas, né? E nós vamos continuar lutando, porque são tantas pessoas maravilhosas, tantos brasileiros bacanas como essa moça de hoje, e a gente fica comovido. O desafio desse grande maestro, João Carlos Martins, um exemplo para todos nós, como que ele luta, ele trabalha. E o dia dessa entrevista,
o Jô Soares chegou, quando ele chegou assim no piano, que ele foi tocar, depois de 10 anos que ele só encostava no piano, não tocava, né? Aí o Jô Soares falou, olha que momento interessante. O reencontro de dois grandes amigos. Ele e o piano. E de repente você se vê impedido de tocar no seu amigo, né? Então isso não tem preço, isso. O trabalho que a gente faz. Não tem preço. Isso é um milagre, é coisa de Deus. E o que é tão bonito é que a gente salva vidas. E as pessoas estão preocupadas em matar as pessoas de fome. Como é que nós vamos fazer o Codex Alimentares? Que nós vamos controlar os alimentos que os pobres não vão conseguir alimentar. E nós vamos ficar cada vez mais ricos, e nós vamos conseguir comer cada vez mais, e vão morrer cada vez mais de glutonaria, né? Então, é bonito ser cristão, ver as coisas boas, né? E como é tão fácil fazer o bem, né? Mas de repente parece tão difícil. É mais fácil fazer o mal. Então, com essa introdução aí que o Arkel colocou, né? Realmente deixa a gente emocionado. Você vê o testemunho, a coragem de um homem desse, de lutar como ele lutou. Não sei se os irmãos conhecem toda a história dele, mas no início ele teve um acidente de futebol, perdeu o movimento no braço direito. Depois ele teve um problema de dor tremenda, que não passava a dor, tiveram que cortar o nervo da mão direita dele. Ele tocava só com a esquerda. E depois com a mão esquerda causou essa distonia nele. Ele passou a ser maestro, porque ele queria ficar junto da música, que ele sempre viveu na música. Aí quando ele passa a reger, o braço dele fica duro. Ele não, as mãos fecham, não consegue segurar uma batuta. E por essa equipe maravilhosa que Deus me deu o privilégio de trabalhar com eles, onde a gente serve a Deus e serve ao próximo, a gente consegue ser instrumento de Deus para realizar esses milagres. E a gente sabe que é tão pouco, diante de tanta necessidade que o Brasil tem, tanta carência de médicos bons, competentes, para realizar, tantas pessoas sofrendo, às vezes é paralítico, aleijado, que podia estar andando normalmente, ou estão morrendo mais cedo, não estão exercendo a profissão. Então nós fazemos tudo isso, eu faço há 35 anos, para mim é uma bênção a anestesiologia que Deus me deu, né? E quando você imagina fazer anestesia para neurocirurgia, irmãos, eu não escondo isso. É um dom de Deus. Faço anestesia 35 anos para neurocirurgia, pegando os casos gravíssimos. E Deus consentiu que até hoje nunca perdesse um doente. Então não é que eu seja bom, é que Deus é bom. Ele é misericordioso. E consciente que nós mesmos, sendo seres humanos pecadores, Ele nos usa para fazer coisas boas. Então isso que é bonito de Deus. Ele poderia ter mandado os anjos para fazer esse trabalho aqui no Brasil, no mundo, mas ele preferiu a nós. Então eu fico injuriado quando vejo as pessoas desprezarem, menosprezar um bêbado, uma prostituta, um cego, um aleijado, um negro, um pobre. Ah, porque, meu irmão, aquilo é criatura de Deus, aquilo foi obra de Deus, aquilo é o templo onde Deus habita. O ser humano, Deus sabe disso, tanto é que ele vem buscar só desse mundo aqui, esse mundo de tanta porcaria, ele só vem buscar o ser humano, aqueles que quiserem com ele. Então esse é o evangelho que a gente prega, que a gente vive. A gente sente um pouco de frustração porque a medicina aqui no Brasil poderia ter tanto mais investimento, nós poderíamos crescer tanto mais, ajudar tanto mais as pessoas e prestar uma homenagem a médica, que eu até esqueci o nome dela, que foi estupidamente assassinada aqui no Rio de Janeiro, depois de sair de um plantão do Getúlio Vargas, onde eu já trabalhei lá também, e trabalho em serviço público. Não é? Infelizmente, quem paga a responsabilidade, todo o erro da medicina no Brasil se justifica assim, erro médico.
É o médico que está ali na frente, ele que é o responsável por tudo isso. E a gente sabe que ele é só uma ponta do sistema, né? Então nós ficamos tristes, né, com a pessoa, uma senhora, trabalhando aos 61 anos de idade, aos 63, e é estupidamente, assim, covardemente assassinada, friamente, né, por não sei nem dizer o adjetivo, né? É difícil a gente dizer por um outro ser humano. Enquanto a gente passou a vida inteira salvando vidas, eu não consigo conceber que uma pessoa faça um aborto, eu não consigo conceber que uma pessoa leva um pobre lá para a sua igreja e ainda tenta tirar o pouco que ele tem dos 75 impostos que ele paga aqui no país, e que os ricos, esses, principalmente os religiosos, não pagam um centavo de imposto. E Jesus mostrou lá que ele pagou imposto, né? Por quê? Para a gente dividir esse imposto, para aplicar, para levar as pessoas, a forma política de se viver em comunidade é essa. Os impostos nós contribuímos todos juntos com uma caixa, e essa caixa é revertida para todos, principalmente para aqueles que têm menos. Isso que seria o governo. A igreja, em vez de fazer isso, ela faz exatamente como o governo, as outras pessoas fazem. Essa igreja de Laodiceia, que a igreja verdadeira, ou seja, essas igrejas pequenas que a gente frequenta, nós vemos aí nos morros, nas favelas, eu vejo o pastor tirando dele para entregar para os outros. Ontem eu fiquei comovido aqui em casa, vieram os irmãos nos visitar, e depois veio um pastor que já na sua velhice não aceita esse sistema da igreja de Laodiceia, então ele paga um preço muito alto por isso. E eu, como ele tinha um computadorzinho, eu vim aqui, ele trazia aqui na minha casa, mora longe aqui no subúrbio, ele consertava, acrescentava uma pecinha no computador dele, quebrava, eu comprava, eu montava, reinstalava o software, aqui ó, pastor, aí ele saía daqui com o computador embaixo do braço, feliz, Davi, está aqui, seu computador. Aí veio e, graças a Deus, tornou uma rotina, veio aqui várias vezes, ele acabou aprendendo informática. Hoje, ele está sobrevivendo, consertando o computador dos vizinhos lá. Copia os CDs, os DVDs, distribui. Aí um dá R$30 para ele, outro dá 50, dá 100. Quer dizer, um homem que vive pela fé. E vou te dizer, é primo dos homens mais ricos aqui do Brasil, dos maiores líderes religiosos aqui do Brasil. O cara é tão digno que ele não liga para ninguém para pedir nada. Esses são os pastores, irmão, que existem aí, que pagam um preço por não pertencer à igreja de Laodiceia. São esses que nós ajudamos, são esses que nós aprendemos com eles, são esses que nos amam, são esses que nós amamos. Essa igreja que Jesus disse, eu acredito não é nesses homens de Laodiceia, eu acredito no Jesus da Bíblia, que vai ser como nos tempos de Noé, salvar 8 pessoas. Essa mentira que o Brasil tem 30 milhões de crentes é mentira. Tem 30 milhões de igreja de Laodiceia, isso eu acredito. Porque de crentes da Bíblia, vai ser como Jesus disse, vai ser como nos tempos de Noé, 8. E ele disse, se eu não abreviasse o tempo, não existiria uma só carne. Então, esse é o evangelho que nós cremos, que nós vivemos, é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho do Bispo Macedo, não é o evangelho do Silas, não é o evangelho do Mané Ferreira, não é o evangelho de nenhum desses homens, é o evangelho de Jesus. E ele diz, se muitos são chamados, poucos são os escolhidos, vai ser como nos tempos de Noé, foram 8. Então não adianta vir com essa mentira, que o evangelho cresce 30 milhões. Cresce assim a igreja de Laodiceia, essa igreja paganizada, que foge da palavra de Deus. Então nós estamos trazendo aos poucos, voltando ao evangelho da Bíblia, que o pastor que nos deu a entrevista aqui no domingo à noite, a irmã chegou a ver o início também, né? O pastor Leopoldino falou, saí da Assembleia de Deus, lá de Vitória no Espírito Santo, porque não se podia ensinar a Bíblia. Tinha que ler as revistas que eles compravam, tipo essas daqui, ó, que fala de Santa Teresia, não fala uma vez de maçonaria, não conta uma vez a verdade para o povo. Revistas mentirosas. E quando você vai pregar a Bíblia para o povo, não pode. Aí esse pastor Leopoldino, que é um engenheiro,
um homem íntegro, que me ensina muito Bíblia, um dos homens que conhece mais Bíblia, montou um seminário lá na Universidade Federal. Sabe qual o livro que eles estudam, o seminário, o tempo todo? Do início ao final do ano? É só a Bíblia. Não tem outro livro. Os 66 livros da Bíblia. Isso que é bonito, isso que é maravilhoso. Você vê o povo, a igreja de Cristo voltando agora, esses homens, aí tem a revistinha do João, tem a revistinha do Paulo, a revistinha do Silas, a revistinha do Macedo, a revistinha do RR, a revistinha não sei de quem, e o livro precioso da palavra de Jesus, ninguém pode mais pregar na igreja de Laodiceia. Para com isso. A igreja tem que manifestar, irmão, nós não podemos ficar calados de jeito nenhum. Jesus disse que vai ser, e eles não perceberam. Eu fico olhando esses homens na televisão, às vezes eu olho assim, meu Deus, não aguento ficar mais de 5, 10 minutos. Eles não perceberam que isso não é a religião de Jesus, isso é a igreja de Laodiceia que Deus vai vomitar. Eles não perceberam, Jesus disse, vai ser como nos tempos de Noé. Noé pregou 120 anos, e eles não perceberam. Silas Malafaia não percebe, o R.R. Soares não percebe, o Bispo Macedo não percebe, o Mané Ferreira não percebe, o Miguel Ângelo Cristo, está tudo lá enraizado com o demônio, o satanismo da maçonaria. Não percebe que o que eles estão fazendo não é evangelho. Não perceberam, e o povo está junto com eles. Você imagina, irmãos, numa cidade, os carros andando de marcha ré. Como é que você acha que vai ficar o trânsito? Todos os carros, aqui no Rio de Janeiro, andando de marcha ré. Chega amanhã cedo, eu abro a janela, pego o carro, sai, todo mundo andando de marcha ré. O que eu vou fazer? Vou ter que andar de marcha ré também. Como é que vai ser o negócio? Quantos acidentes? Que confusão vai causar isso? Citando como exemplo a Igreja Universal. Está essa confusão. A Arca da Aliança está andando de marcha ré, está voltando para trás, regredindo no Evangelho. Eles estão percebendo que estão dirigindo de marcha ré? Não estão. Nem o Bispo Macedo, nem aquela multidão de falsos profetas que se dizem pastores lá, e aquela multidão enganada. Por que nós temos que falar isso? Por amor a eles não perceberam. Porque eles estão com espírito de idolatria de homens. Salmo 115, povo da Universal, povo da Assembleia do Mundo. Não é mais Assembleia de Deus, é Assembleia do Mundo, né? A Assembleia do Mundo, pelo amor de Deus, povo, volta para a Assembleia de Deus, volta para a Assembleia de Jesus, da Assembleia da Bíblia, não é a Assembleia da maçonaria. Esse povo tem que voltar para Deus, porque aí a palavra de Deus diz, se o meu povo se arrepender dos seus pecados, não é? E se voltar para mim, se arrepender, o que ele vai fazer? Aí ele vai sarar. Ele vai sarar, não vai precisar esse povo ficar pedindo, vendendo toalhinha com suor aqui, ó, vem cá, você vai ficar curado, ó, esse aqui cura câncer, cura hemorroida, cura não sei o quê, ó, a toalhinha com meu suor. Não precisa fazer isso automaticamente, Deus cura. Agora, precisa o povo se arrepender de parar de adorar esses homens, porque eles querem ocupar o lugar de Deus. E eles perguntam, quem é o Senhor? Está na palavra. Esses homens, eles interrogam, quem é o Senhor? Eles são. Então, quando o meu povo se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e se curvar, se voltar para mim, ele vai dizer, então, eu sararei a sua terra e serei o seu Senhor. É isso que Deus está querendo dizer, mas o Bispo Macedo não deixa, R.R. Soares não deixa, o Guilhermino Cunha não deixa, o Manuel Ferreira, Mané Ferreira, esse pessoal todo não deixa. Deus quer sarar a terra. Ele não precisa intermediário, ele tem um filho dele. Mas agora os caras se põem no local de Deus, eles são deuses. Se põem, determinam, ó, Deus, você faz isso. Deus é o servo deles. Eles determinam, manda Deus fazer tudo. Ó, você vai curar isso aqui. Ó, Deus, isso aqui você dá dinheiro, você não cura. Deus é servo. Eles são deuses, eles são senhores. Misericórdia. Quanta humildade. Enquanto o povo não se curvar, o evangelho não vai crescer nessa terra. Muito pelo contrário, o evangelho está sendo destruído por esses falsos deuses, esses falsos profetas, que Jesus disse que nesses últimos tempos, as coisas que mais existiriam são essa raça que está aí, da igreja de Laodiceia, que Deus vomita e nós vomitamos.
vômito de Deus. E eles não perceberam. E eles não perceberam. A família deles não perceberam. Porque isso cega. Salmo 115. Os que adoram ídolos como castigo. Deus colocariam eles como os ídolos. Eles não perceberam por quê? Idolatraram homens. Por quê? Idolatraram o dinheiro. Por quê? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem boca, mas não falam. Você vê se algum deles prega Ezequiel 8, de 15 a 18? Que Deus fala, a maior abominação não está na zona de prostituição, não. A maior abominação está dentro da casa do Senhor, viu? Seus líderes, está lá dentro. E eles sabem que está lá. Nós provamos, é a maçonaria, os adoradores de Baal estão todos protegidinhos lá dentro com eles. E eles chamam isso de igreja de Cristo. Misericórdia. Misericórdia. Eles não perceberam. Estão totalmente desiludidos. Salmo 127, versículo 128, versículo 1 e 2. 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, os maçons, o que edificam. O construtor Bispo Macedo, o construtor R.R. Soares, o construtor Mané Ferreira, o construtor Malafaia, o construtor... Em vão trabalham. Se o Senhor não edificar a casa, se Jesus não for o fundamento, o alicerce, isso é tudo trabalho em vão. A palavra de Deus. E eles não perceberam. Eles se auto-idolatram. Eu sou o Deus, eu sou o Deus. Olha como que eu sou importante. Eu tenho aviãozinho, eu tenho relógio de ouro. Meu Deus do céu, eu morreria de vergonha de falar isso. Mesmo que eu tivesse. Eu morreria de vergonha. Ainda mais como um pastor chegar e falar isso. Eles não têm discernimento. Aqui, ó, Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar, não construir a casa, se o Senhor não construir, em vão trabalhos que edificam. Todo esse sistema religioso paganizado da igreja de Laodiceia aí não presta. Está fora da palavra, está longe. Não presta, não serve para nada, está levando as pessoas para a perdição, desviando as pessoas de Deus. Um pega um outro Cristo. O Mané Ferreira resolveu escolher lá o Reverendo Moon, que nós estamos esperando ele ressuscitar para ele liberar para a gente expulsar demônio em nome de Reverendo Moon, né? Nós estamos esperando quando é que vai ressuscitar o Messias dele, da Assembleia de Moon. Não é mais Assembleia de Deus, né? Um dia pode ter sido, mas hoje não é mais. É Assembleia da Maçonaria, Assembleia do Ecumenismo, daquela paz mundial que a palavra de Deus diz, quando ouvires falar de paz e segurança, porque o tempo está próximo, o fim está próximo. Então a palavra de Deus diz, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que esses homens da maçonaria vão trazer de paz e segurança? Eles recebem dinheiro do tráfico de droga, que é a maior fonte de violência e de controle de armas no Brasil e no mundo. Como é que esses homens podem trazer a paz para o Brasil, para o mundo? Se eles vivem e se alimentam de um sistema de drogas, do tráfico de drogas, que é a maçonaria que controla explicitamente desde 1800, lá da Sociedade Secreta Caveira e Ossos, do crente, da metodista Bush. Pô, que vergonha, irmãos. Então aqui na palavra que está, o segundo versículo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Trabalho inútil, irmão. Então com essa introdução nós estamos mostrando como nós temos lutado para esse pessoal abrir a cabeça, esqueçam Reverendo Moon, esqueçam Malafaia, esqueçam não sei o que, esqueçam tudo isso, volta para Jesus. Ninguém expulsa demônio em nome de Moon, de Malafaia, de Manuel Ferreira, de RR, de Pedrosa, de Antônio, de João. Eles têm todos esses deuses lá, mas na hora de expulsar demônio, expulsam Jesus. Então, por que não dedicam a vida deles inteiramente a Jesus? Abandona esses milhões de demônios lá da maçonaria. Seja inteligente uma vez na vida. Não digo nem sábio. Seja inteligente só.
Não é, irmãos? Eu não sei o que vocês queriam falar sobre isso aí, os irmãos estão participando aqui com a gente, porque esse é o nosso desafio, a nossa igreja, a despertar esse povo para que eles estão dentro da igreja. Agora nós vamos ser o cristianismo que estava aqui, da igreja paganizada, da igreja católica. Que diferença tem? A igreja paganizada do Silas Malafaia, a igreja paganizada do Bispo Macedo, dos outros aí, do Manuel Ferreira. Que diferença tem do catolicismo? Tudo paganizado, tudo envolvido com o satanismo da maçonaria. É trocar 6 por meia dúzia. O Brasil precisa que troque Satanás por Jesus Cristo. É isso que precisa. Que troque Baal por Jesus. Todas essas religiões, mas o que está aqui? A Bíblia diz isso, ia ser assim. A gente fica triste com isso. Agora, eu faço questão de dizer para esses caras, porque saber que eles estão servindo ao capeta. Eles são da igreja de Laodiceia. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. O outro lá não, porque o meu evangelho é rico. Olha, todo mundo vem para cá, o meu Deus, ele dá um montão de... Aí depois você põe tudo junto, como faziam os antigos faraós, tinha que construir uma pirâmide enorme para botar todos os bens dele ali. Quando ele fosse para o céu, ele iria com a carruagem dele, com a cama dele, a cozinha dele. Que besteira! E eles estão pensando até hoje, iguais os antigos maçons, lá no Egito, os faraós. Então, esse evangelho todo paganizado, gente. Não tem que voltar para Jesus, único e estritamente para a Bíblia, rasgar esses livros, todos deles, rasgar aquilo tudo, voltar para a Bíblia. Parar de ler essas revistinhas aqui, ó, não ensina nada, é só para eles ganharem. Eles te cobram dízimo, te cobram oferta, te vende a salvação, te vende tudo. Se não tiver isso aqui, você não entra. Você não vai estudar isso aqui, você vai estudar isso aqui lá. Não te fala. A maior abominação, a coisa mais leviana que está dentro seria a primeira coisa que falar que é maçonaria, não fala. Que todos esses líderes de todas essas religiões são maçons. Ele não fala. Por que serve um negócio desse? Para enganar, não é para instruir, para levar as pessoas para o inferno, uma revista dessa. Por isso que o pastor Leopoldino, doutor Leopoldino, engenheiro, luta com a maior dificuldade, perseguição. Em Vitória, ele falou que ele saiu da Assembleia de Deus porque ele foi proibido de pegar a Bíblia, ele tinha que pregar essas revistas. Ele falou, eu me recuso a ensinar para minhas ovelhas essas coisas. Ele é um homem sincero, é um crente sincero e se manifestou. Esses são pastores. Esses que vocês têm que saber discernir, que são poucos pastores que existem, mas existem. São poucos crentes que existem, mas existem ainda. Jesus não arrebatou a igreja. Agora, uma maior parte que a Bíblia fala que seria exatamente assim, são muitos falsos profetas. E o que aconteceu? O povo não percebeu. Noé pregou 120 anos. A mesma forma que Deus mandou pregar, você vai pregar isso. Ele não aumentou nem diminuiu o evangelho. Ah, Deus não está funcionando, vou fazer uma adaptação aqui. Não, isso que foi bonito de Noé. Como que ele pregou ali direitinho, ninguém se convertia, mas ele não mudou o que Deus falava. Agora os homens, para agradar o mundo, mudam o evangelho todo dia, põe mundo lá dentro da igreja, põe prosperidade dentro da igreja, que só os ricos que são salvos, né? O evangelho de Silas Malafaia, só os ricos são salvos. E a Bíblia fala exatamente o contrário. Olha a vida de Jesus, olha o que ele pregou, Estevão, todas as outras pessoas. Meu Deus, eu fico triste como usam o nome de Deus em vão. Eu falo, essas pessoas não têm um filho, que nem Gideão, aquele grande servo do Senhor Gideão, medroso mesmo, vamos dizer, medroso. Gideão era medroso. Deus falou 3 vezes com ele, precisou provar 3 vezes. Mas eu quero que você vá lá e quebre os altares de Baal do seu pai. Esse é, para mim, um dos maiores personagens da Bíblia que nós devemos pregar hoje, é Gideão. Esses pastores aí que tem uns filhos banana, uns panacas, que vê o pai dele indo para o inferno, levando essa multidão para o inferno. Não é um Gideão. Chega lá, pai, vamos jogar tudo isso fora. O evangelho está aqui, pai. Ó, Jesus é isso, joga todo esse negócio de Baal fora. E esses que comem dinheiro junto com ele, assessor, diretor de empresa, diretor de TV, diretor não sei o quê, presidente de gráfica, todos esses que comem desse dinheiro ilícito, dinheiro profano, que vive da mentira, da profanação do evangelho, todos lá comendo disso. Será que eles não percebem, essas pessoas? Não tem um lá dentro que percebe, irmão? Mas a palavra de Deus, Jesus disse,
no seu sermão profético, em Mateus 24. Esses idiotas não perceberam. Eles estavam indo para o inferno, com a Bíblia na mão. Por isso a maçonaria põe lá o diabo. Olha, seus idiotas, jura aqui, ó. Aqui é cá, maçom, jura no primeiro grau, com a mão em cima da Bíblia. Seu idiota, estou te levando para o inferno, você com a mão em cima da verdade. Isso que o diabo faz com esses homens. Perceberam? Não perceberam. Por quê? Porque eles cegam, idolatram o dinheiro, idolatram a vaidade deles. Ah, eu me amo, eles devem se olhar no espelho, eu me adoro, eu vou transar comigo, porque, eu vou casar comigo. É um negócio desse. Pô, há uns psicopatas, gente, psicopatas, não tem a humildade para reconhecer quem vem e sara a terra é o nosso Deus, não é homem nenhum, não. Quando o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus pecados, se curvar diante de mim, eu virei e sararei a terra, disse o Senhor. Não é o Silas que vai sarar, não é o Bispo Macedo, não é o Valdomiro Santiago que vai curar as pessoas com isso daqui, não, ó, esse paninho vagabundo aqui. Quem vai curar é o meu Deus, o meu Senhor. Agora, precisa toda essa cambada que fica dando lição na televisão para os outros, não sabem nada de Deus, não entendem nada de Bíblia, tanto é que eles não têm nenhuma coragem de aceitar a gente num debate, que eles vão passar vergonha. Por quê? Porque eu sou um homem simples, mas sou um homem de Deus, vivo na palavra, mesmo sendo um homem pecador, um homem que estou à mercê da graça de Deus. Mas eu sei que a graça de Deus me basta. Isso aqui, ó. Então é esse evangelho que nós estamos pregando, irmão. Nós não podemos parar. Eu quero uma igreja, eu quero sim, mas é uma igreja de Cristo. Não é a igreja de Laodiceia que nós queremos aqui. Nós queremos uma igreja. E essa igreja tem nome. É a igreja de Cristo. Ela tem fundamento. É Jesus Cristo. É fundamento. E ninguém pode botar outro. Não vem só Silas Malafaia, sou Mané Ferreira, ou sou Valdomiro Santiago, eu botar outro fundamento aqui, que ó, vai lá, aprende com capeta na maçonaria, depois vem dizer que é crente. Quem está na maçonaria está no inferno, é coisa do capeta, é mentiroso, é enganador. E eu desafio, vem me provar que eu estou falando mentira. Vem. Tanto é, irmãos, do Brasil, do mundo, que vocês estão me ouvindo, copiem isso. Eu provo que eles são enganadores, são mentirosos. Se eles fossem pelo menos homem, me chamam para um debate lá. Aqui, ó, vão levar a Bíblia. Botar eles para correr, por isso eles correm, porque quando chegar a verdade, se libertam. Por isso o nome do nosso site é Sincero, é tirar a máscara desses falsos profetas. Sinceros, é sem cera, é sem máscara. Porque no teatro antigo, as pessoas faziam uma máscara de cera para fingir que era um outro personagem. São esses falsos profetas. Eles usam o nome de Jesus para pedir dinheiro, expulsar demônio em nome de Jesus, mas com a máscara dele. Quando tira a máscara, são da maçonaria. Estão servindo a Satanás. Então, o nosso objetivo é chamar esse povo, meu Deus, para a verdade, para a palavra. Chega de enganar. Tá? A vinda de Cristo aqui está muito próxima. Nós precisamos que esse povo volte para a palavra de Deus. Então, irmãos, com essa mensagem que nós já está terminando o nosso tempo, acho que daria tempo assim para a gente discutir sobre esse assunto que nós falamos hoje e não perceberam, né, a mensagem que Deus nos deu para essa noite, não perceberam, eles não perceberam e vão continuar percebendo, irmão. Eles não vão continuar percebendo, porque é a profecia bíblica, é o encantamento desses homens com eles próprios. Eu me amo, eu sou Deus. Vai para o inferno, está querendo ir para o inferno? Pior que vai essa multidão toda com eles, em vez de se arrepender, se humilhar diante do Senhor, aí o Senhor vem aqui e cura esse Brasil. Passa um Brasil rico, um país que tem tanta coisa, as pessoas morrendo de fome, de necessidade, de violência, de morte. E não tem pessoas que têm coragem de ser sinceros e defender o nome de Jesus, como a maçonaria destruiu o nome de Jesus aqui com o Código da Vinci. Ninguém falou nada. Então, a Igreja de Cristo ela tem que ser sincera e ela tem que se manifestar. E é esse trabalho que nós temos feito. Nós não fazemos aqui em nome de nenhuma denominação, não somos patrocinados por nenhuma denominação, nós somos patrocinados por Deus. É a graça dele que nos basta e nos sustenta. Eu queria então agora passar a oportunidade para os irmãos, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, está no momento de fazer.
a gente espera não prolongar muito o nosso trabalho hoje, né? Que amanhã cedo também tem que acordar cedinho para viver do suor do meu rosto. Quem está aí, o irmão, quer fazer algum comentário sobre o que nós falamos hoje aí? Sobre essa igreja de Laodiceia que não percebeu? Eu gostaria. Opa, Doutor. então pode falar. Ô, meu amigo, meu irmão. Pode falar, meu irmão. É uma pergunta, doutor Pedrosa. Sim, pode falar, meu irmão. O que você fala com relação àquelas pessoas e não perceberam, né? E não perceberam. O que você fala para aquelas pessoas que defendem que a Bíblia é um livro antigo, manipulado pelo tempo e que hoje já não tem utilidade interpretativa nenhuma mais? Irmão, isso é do capeta. Porque Todos falam. Jesus, quando enfrentou Satanás, lá ele era Deus. Deus, ele podia dizer, ó, Satanás, não vem me atormentar aqui não, porque eu faço milagre, se eu quiser eu curo, se eu quiser eu transformo o pão em pedra, se quiser, se eu quiser eu domino todo esse mundo, isso aqui é o meu pai, que me enviou é dele. Podia ter dito isso. Aí ele estava aqui na figura humilde de homem, chegou para Satanás e disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestará cultos, né? Aí quando ele pediu para Jesus transformar pedra em pão, ele falou, olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E foi por aí afora. Jesus usou a Bíblia, Jesus usou a palavra. E a palavra dele tem autoridade, tem poder. Você pega o endemoniado, manda ele ler a Bíblia, abre lá Salmo 23, outro texto lá, para ver se ele consegue ler. Quando falar assim, unge a minha cabeça com óleo. Como é que Satanás consegue falar isso? Nunca ele vai falar. Não é? Então, a palavra de Deus, as pessoas... não sei se você ouviu no domingo à noite a entrevista que nós fizemos aqui com um grande servo de Deus, pastor Leopoldino. Ele disse que saiu da Assembleia de Deus lá no Espírito Santo, porque a Assembleia de Deus lá no Espírito Santo não pode pregar a Bíblia. Você tem que pregar a revista do Silas, a revista não sei o que, o livro do outro. Falou, eu não vou pregar mentira para o meu povo não, minha igreja. Não, mas você é obrigado, você tem que comprar essa revista, é obrigado. Para enganar as pessoas. Ele montou um seminário onde ele só ensina a Bíblia. O único livro que ele estuda um ano inteiro é a Bíblia. Esse que é um seminário bíblico. Esse que é um pastor. Esse eu reconheço pastor. Pastor a gente ama, respeita, fala, falso profeta igual Silas Malafaia, a gente mete bronca, porque ele falou na RIT TV, fala mal de pastor, não. Pastor, eu sempre falei bem, vou falar bem da igreja de Cristo, bem de pastor e bem de crente, porque você não tem coisa mal para falar de crente, você não tem coisa mal para falar de pastor e nem da igreja de Cristo. Agora, da igreja de Laodiceia, você tem um montão de coisa para você comentar o resto da vida, o inferno, a eternidade, de tanta coisa ruim que eles têm. Então, isso que a gente sabe, né? Nós temos discernimento do Espírito Santo. Sabemos discernir com o espírito de verdade e o espírito de erro. Agora, eles não perceberam, eles não têm o Espírito Santo, não têm esse discernimento, irmão. Então, é isso que nós temos falado, que Jesus falou que esses últimos tempos seriam isso. Você acha que o Silas Malafaia tem discernimento do Espírito Santo? O Bispo Macedo está lá andando de marcha ré. Você imagina a cidade de São Paulo, todos os carros andando de marcha ré? Isso que a Igreja Universal está fazendo, voltando para o passado, para o culto antigo, para a arca, para esperar o verdadeiro Messias, que Jesus não é o Messias. Quem é o anticristo? Que a palavra de Deus pergunta em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 5 ou 6, você vai lendo ali, ele diz, aquele que nega que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou, e o Filho de Deus. Esse que é o anticristo. Isso é a Igreja Universal toda está fazendo o papel do anticristo. Agora, como é que eu posso dizer? Essa igreja está indo para o inferno. Posso afirmar dentro da palavra de Deus. Não vai entrar anticristo no céu. Ou eles ficam com Jesus, ou ficam com o Bispo Macedo. Ou ficam com a religião deles. Eles têm que decidir isso rapidamente, que Jesus está voltando em breve. Eu não tenho dúvida nenhuma.
Porque lá na maçonaria dele tem um montão de demônios lá, Astarote, Baal, Osíris, Ísis, aquilo tudo lá. E na hora de expulsar demônio, ele fala em nome de Jesus. Então seja rasga, joga aqueles demônios, aquelas idolatrias toda fora. Só adora Jesus. Seja inteligente uma vez na vida. Eu não preciso nem dizer sábio, não. Pelo menos inteligente. Porque a sabedoria depois Deus dá. Então é isso, irmão. Aí, que valor tem a palavra de Deus para o Bispo Macedo? Nenhum. Porque aqui está dizendo em Jeremias 3,16, que eu já repeti sempre. Aqui, irmãos. Você já viu esse texto, ô Nelson? Ô Nelson, você já viu esse texto? Já vi, sim, já li muito. 3,16? Olha aqui. Como a Igreja Universal desobedece a Deus. Se o Bispo Macedo desobedecesse, tudo bem, mas que o povo não seguisse o Bispo Macedo, né? Aqui, ó, Jeremias 3,16. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, uma referência aos nossos tempos de hoje, naqueles dias, porque nessa época que Deus estava falando com Jeremias, a arca ainda estava valendo, entendeu? Mas Deus está falando, quando multiplicares naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Por isso que Deus consentiu que no ano 70 o templo fosse destruído, desaparecesse a arca, irmão. Porque ele estava vendo que o povo ia idolatrar, ele sabia disso. Foi uma tremenda sabedoria de Deus jogar aquele templo onde ele não habita. Por isso que você vê essa igreja aí, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E hoje a gente consegue ter esse discernimento que vê que Deus habita nesses lugares pequenos, onde se reúne lá nos morros, nos locais simples. Tem um pastor lá reunido com 20, 30, 40 pessoas. Nesses templos grandes eu falo claramente, abertamente, foge desses templos grandes, foge imediatamente. Procura reunir como a igreja primitiva, aqueles crentes que reuniam nas casas. Então, por quê? Por isso que eles dizem, olha, a Bíblia está errada, a Bíblia não sei o quê. Agora sim, a revista do Silas vale. Ó, essa aqui sim, serve muita coisa. Tem a Bíblia dele, principalmente, tem a orientação de saúde, orientação financeira. A Bíblia, a palavra de Deus, não vale nada para eles, não. Tanto é que eles profanam a Bíblia assim e não perceberam a desgraça que eles estão fazendo para a vida deles, da família deles e para o país. Esses homens são desgraça para o país, irmão. Não contribuem com nada para a nossa pátria, não. São os homens que estão levando o povo para o inferno. Agora, o povo brasileiro precisa se humilhar e se arrepender diante desses homens. Não é dar dinheiro para esses homens, porque o evangelho é de graça. A salvação é de graça, ela é tão preciosa que não tem como se vender. A salvação, quantos trilhões de dólares ou de euros eu vou cobrar uma pessoa pela salvação? É tão preciosa que não tem preço. Os caras, não, mas você tem que vir aqui, você tem que dar o dízimo, você tem que frequentar o templo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pronto. Aí você passa a idolatrar e eles tomam o lugar de Cristo na sua vida. O que acontece com esses líderes? Eles deveriam ser eles deveriam ser o maior exemplo de humildade, né? Para que o nome de Jesus... Uma coisa que eu reparei de uns anos para cá, e que foi uma coisa de sentimento mesmo, o meu coração sentiu, a minha mente sentiu que todos os pastores só ficam no Velho Testamento, só ficam falando de lei do Velho Testamento e não falam de Jesus. É o carro andando de marcha ré, irmão. Mas é isso que eu estou te dizendo. É o carro andando de marcha ré. Você imagina em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, aí em Belo Horizonte, os carros andando todos de marcha ré. É assim que essas igrejas que estão aí paganizadas de Laodiceia estão andando. O trânsito dela é esse. É regressão. Aí está lá o reverendo Moon, não, Jesus não mais funciona, vão andar todo mundo aqui de marcha ré. Agora vamos para o reverendo Moon. É a Assembleia do Moon, do reverendo Moon. Está aí, agora o reverendo Moon morreu, e agora? Estão desamparados. Negar a Jesus, e a palavra de Deus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Quero ver esse pessoal chegar lá, eu sou a Assembleia de Deus. Não,
Só a Assembleia do Mundo. O mundo está lá no inferno. Ó. Vocês estão esperando, vai lá para ele. Ele não me aceitou como único e suficiente Salvador. Então é isso que tem que pregar, o evangelho claro para esses homens, para eles verem se eles percebem alguma coisa. Né? Eles estão com a mente e o coração deles todo cheio de vaidade e de engano. Em vez de se humilhar, a palavra de Deus diz claramente, quando o meu povo, quando o brasileiro se quebrantar, para começar com todos esses líderes que usam o nome de Deus em vão aí, estão lá servindo um capeta na maçonaria, protege o satanismo da maçonaria, nós provamos sozinho, Deus nos ajudou e abençoou. O Brasil inteiro hoje sabe que maçonaria é coisa de Satanás. Nós ganhamos muitos satanistas da maçonaria para Jesus, e não é para ir para a igreja desses homens, não. Eles sabem disso, porque lá eles são ensinados mentira, como dentro desses templos, 95% daquelas pessoas que estão lá dentro não sabem o que é aquilo que estão lá, são enganados, e dentro das lojas maçônicas também. Então, com o maior amor, nós levamos essa mensagem e conseguimos ganhar muitos maçons para Jesus e adquirir a confiança e o respeito deles. Porque falaram, olha, nós hoje sabemos que o Pedrosa nos ama. Ele não vem aqui na maçonaria que nem o Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, é só as pessoas interessadas em dinheiro, em vaidade, em abrir canal de televisão. Pedrosa está interessado no nosso bem, na nossa salvação, em ganhar nossa alma, e nunca cobrou e nem vai cobrar nenhum centavo pela verdade que ele nos prega. Porque o Pedrosa ama os maçons, não ama o dinheiro dos maçons, não ama o templo dos maçons. Eu amo os maçons, porque eles são o templo do Espírito Santo. E aquele desgraçado, aquele que está lá no inferno do Albert Pike, diz 95% dos maçons são enganados, merecem ser enganados. Eu não chego para um cachorro na minha casa e digo assim, ó, cachorro, aqui tem um pedaço de pão e jogo uma pedra para ele. Deus diz que mesmo nós sendo pecadores, nós não damos uma pedra para o nosso filho em vez de pão. Por que eu vou ensinar coisa errada para o maçom, que é feita a imagem e semelhança de Deus? Porque essas pessoas que estão na Igreja Universal, eu não vou ter coragem de contar a verdade para elas, vou dar pedra para elas comerem? Não, quero dar pão espiritual. Olha aqui, a verdade é essa, porque eu os amo. Agora, o Bispo Macedo está levando esse povo tudo para o inferno, porque não ama esse povo. Eles amam a vaidade, o mundo aqui. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Em João 20, já que vocês, os meus ministros, não se empenharam por mim, me entregaram aos judeus, esses sionistas, esses falsos judeus, o meu reino já não é deste mundo. Porque ele sabia que esses sionistas iam matá-lo, mataram todos os discípulos, mataram todos os apóstolos, e não tem nenhum desses que falam pastor, fala da maçonaria, como nós mostramos todos os dias, irmão. Nós temos mostrado isso aqui para o povo não esquecer essas datas aqui, que eu quero que os irmãos copiem e passem para os seus membros, para as suas famílias. Eu vou abrir aqui e vou mostrar essas datas que eu repito sempre. É um programa preparado para destruir a igreja de Cristo. Essa igreja paganizada não faz nada contra isso. Está aqui embaixo. Ó. Vou colocar aqui. Vou compartilhar a tela aqui. Isso aqui tenho mostrado sempre. Acho que já deve estar aparecendo aí, né, irmãos? Tá sim, doutor Pedrosa. Olha aqui, como é que pode o Bispo Macedo, Silas Malafaia, nunca ter falado sobre isso, irmão? Olha aqui o que a maçonaria tem preparado claramente. A sociedade secreta mataram Jesus e seus discípulos, a sociedade secreta do rei Herodes Agripa. Mas vamos falar agora no nosso tempo. No dia de São João, 6 de junho, 24 de junho de 1717, foi criada a maçonaria e matou o James Hunt e John Desargues, fundaram-se dentro de uma boate, Guns and Geese, lá na Inglaterra, e mataram o José Levi, que tinha os originais dos 9 judeus desconhecidos, que era a sociedade do rei Agripa, que matou Jesus, os discípulos e os apóstolos. A sociedade secreta.
Aí eles recriaram essa sociedade secreta em 1717, está lá no livro que nós traduzimos, está no nosso site para baixar, Desvendando as Trevas, a verdadeira história da maçonaria. Aí, em 1º de maio de 1776, que diz que é o dia dos trabalhadores, mas que é o dia dos banqueiros, dos Illuminati, eles criaram essa forma do governo mundial já nos Estados Unidos. E no dia 16 de julho de 1782, 2 anos antes da Revolução Francesa, eles se juntaram, maçonaria e Illuminati, no Congresso de Wilhelmsbad, em Hanau, Hesse-Kassel, com o Duque de Brunswick, lá na Alemanha. Eles fizeram essa reunião e maçonaria e Illuminati passaram a ser a mesma desgraça, a mesma coisa, o mesmo satanismo. Nós queremos dominar o mundo a qualquer custo. Precisamos fazer 3 grandes guerras mundiais e destruir o cristianismo, né? E aqui você vê que a primeira experiência deles, oportunidade que eles tiveram, em 1789, está ouvindo, irmão Nelson? Queimaram a maçonaria, queimou as Bíblias, queimaram as Bíblias e mataram muitos cristãos. Foram 3 anos e meio de tragédia na França. Aí que criaram, só pode adorar a deusa da razão. Essa mulher que está no nosso dinheiro, essa Semiramis, essa estátua da liberdade, que é a deusa da maçonaria, essa deusa Diana, que é a deusa a Zerá, aquele poste ídolo que o profeta Elias lutou contra 400 profetas de poste ídolos e 450 profetas de Baal. Essa Zerá, essa mulher, está no dinheiro. Então a Revolução Francesa só podia adorar essa Zerá. Aí depois que é uma tragédia tão grande, fala, não, volta a adorar o Deus de vocês. Em 1815, esses banqueiros desses falsos judeus, dos judeus sionistas, falsos judeus, Nathan Mayer Rothschild, ele prometeu destruir o czar na Rússia, e isso ocorreu quando eles criaram na Primeira Guerra Mundial o comunismo, mataram 200 milhões de pessoas, uma coisa assim muito triste, mas mataram gente à beça. Para vocês terem ideia, na Segunda Guerra Mundial mataram 52 milhões de pessoas. Nesse comunismo mataram 4 vezes mais, irmão. 200 milhões de pessoas. E esse Nathan Mayer Rothschild, ele disse, deixe-me controlar o dinheiro de uma nação, já não me interessa mais quem a governe. E depois, em 11 de setembro, o dia de sacrifício, como eles mataram isso aqui, o World Trade Center foi destruído, foi implodido, mataram quase 3 mil pessoas de inocentes lá, com essa desgraça de maçonaria, desse Illuminati maçonaria. E no dia 11 de setembro de 1826, eles mataram o William Morgan, foi um crente que eles sacrificaram, mas a mão de Deus pesou sobre ele, que Deus fechou 95% da maçonaria. Deixou 5%, falou, em breve eu vou acabar com vocês todos, só estou mostrando para vocês quem eu sou. Fecharam 2.000 lojas. Aí em 1826, essa mesma maçonaria, em 1870, em 1870, no dia 22 de janeiro, Albert Pike confirmou essa visão satânica, que eles precisavam fazer 3 grandes guerras mundiais e destruir os cristãos. Esse satanista assumido, Albert Pike, esse que diz que o maçom é enganado, merece ser enganado. Esses crentes que estão na igreja do maçom Silas Malafaia, é o mesmo projeto do Albert Pike. Esses caras que estão lá dentro da igreja do maçom Bispo Macedo, do R.R. Soares, que não falam contra a maçonaria, diz, esses são enganados e merecem ser enganados. Isso é um projeto de Satanás. Satanás é o pai do engano, é o pai da mentira. E esses caras que não falam contra a maçonaria, Illuminati nas igrejas dele, como o jornal da Assembleia, antiga Assembleia de Deus, que agora é a Assembleia de Moon, diz que Illuminati não existe. Isso tudo é ficção, é conspiração. O jornal da Assembleia de Moon, não é mais, não me recusa a falar mais Assembleia de Deus, Assembleia de Moon. Eles aceitaram o Moon, agora estão esperando o Moon ressuscitar. Se me provarem que ele é Deus, aí eu passo a chamar a Assembleia do Reverendo Moon de Assembleia de Deus. Entendeu? Vergonha num povo covarde, ver fazer tudo essa covardia, trocar de Deus, e ninguém se levanta como ele levantou Elias. Em 1926, todo maçom foi obrigado a infiltrar a igreja evangélica e tornar a igreja moderna e morna. Aí, ó. É o que está aí hoje, essa igreja, que na realidade o Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2, feito pelo Fernando Henrique Cardoso, Illuminati, supermaçom,
E depois veio pelo Lula também, o maçom Illuminati aí, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que praticamente proíbe você pregar o evangelho. Você não pode falar contra idolatria, você não pode falar contra prostituição, contra roubo, contra homossexualismo, nada. Você vai pregar o quê? Então, isso... Agora, como é que pode o pastor dizer que é de Jesus, que é da Bíblia, que é o pastor da Bíblia, que é o bom pastor, não prega sobre isso, que é tudo contra a palavra de Deus, contra Jesus? Porque esses caras não são de Jesus, eles estão servindo o capeta. Então é esse o Pedrosa, que chega, pega a palavra de Deus e mostra, entendeu? Para desmascarar esses caras. É isso que nós estamos... Graças a Deus. Não é, irmão? Você entendeu agora como nós estamos mostrando a verdade? Aí por isso que a maçonaria, em 1789, queimou a Bíblia. Eu fiz uma volta tão grande, mas respondi decentemente a tua palavra, que você não ficou com certeza, com dúvida nenhuma. Porque a maçonaria só lê lá Salmo 133, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Aí diz, olha, você é satanista, você é irmão do crente, você é irmão do católico, é irmão do macumbeiro, é irmão do reverendo Moon, é irmão de tudo isso. E se o satanista diz que o pai dele é Lúcifer, né? Como é que eu vou chamar um cara desse de irmão? Eu vou dizer que então nós temos o mesmo pai, mas lá dentro da maçonaria a ideia é essa mesmo. Então, quando tiver todo mundo, como está a igreja de Laodiceia hoje, o Silas Malafaia chegar hoje e dizer assim, olha, a Assembleia antiga dita de Deus, o nosso Deus hoje é Lúcifer. Nós estamos cumprindo o desejo da maçonaria, que já está dito e publicado desde 1870, que nós iríamos apresentar a verdadeira e pura doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus. Todo esse pessoal da Assembleia do Mundo vão aceitar. Você acha que o pessoal da Igreja Universal, se o Bispo Macedo falar hoje, olha, o nosso Deus verdadeiro é Lúcifer, que eu sirvo lá na maçonaria, vai todo mundo aceitar Lúcifer, e é isso que eles falaram. Então, quando tiver todo mundo desiludido com o cristianismo, que não é o cristianismo do R.R. Soares, não é o cristianismo do Bispo Macedo, não é o cristianismo da Igreja Católica, não é o cristianismo do reverendo Moon lá, do Mané Ferreira, não é esse, quando tiver todos destruídos com esse cristianismo, ó, isso aí não presta, tudo isso é uma vergonha, uma farsa. Agora nós vamos mostrar para o mundo inteiro a verdadeira religião, sabe qual é? É Lúcifer. Aí esses caras já todos já vão aceitar, irmão. Isso aí já é fácil. Infelizmente, se falar isso hoje, eu te digo que 90% do Brasil já vai para o inferno, crendo que Lúcifer é Deus, com esses líderes dito cristãos. Porque eles servem a Satanás lá dentro. Eles farão isso com a maior alegria, com a maior felicidade, porque eles já não perceberam que Jesus é Deus, eles não perceberam que a Bíblia é superior a todo e qualquer outro livro. É isso que nós temos falado aqui, ó, por isso que Jesus disse, aí na realidade, quantos que vão ficar salvos aqui que ele vem arrebatar? Como nos tempos de Noé, 8. Não vão ser 30 milhões de salvos aqui no Brasil, não, pode ficar tranquilo, irmão. São poucos. Ele não está querendo quantidade, quer qualidade. O céu ele precisa de qualidade. Como é que vai botar uns homens desses que participam de dinheiro do tráfico de droga, recebe dinheiro do crime, é covarde, ele fala as piores coisas de Jesus, não falam, aí trocam Jesus pelo reverendo Moon. Ele vai botar uns homens desses junto com o apóstolo Paulo? Vai botar uns homens desses lá no céu junto com Elias? Meu Deus do céu, eles vão suicidar lá, não sei o que eles vão fazer. Não pode, não tem a menor chance desses homens entrarem no céu, irmão. Não tem a menor chance. Porque então Deus teria que botar todos aqueles homens de Deus que estão lá para fora. Porque eles não iam aguentar esse povo lá, não. Mas o apóstolo Paulo dando esses caras aqui lá no céu. Nossa, o apóstolo Paulo ia não sei o que ia acontecer com ele, não sei para onde ele iria. Porque no céu ele não ficaria, não, se esses homens fossem para lá. Possível. Esses homens que pertencem à sociedade, que mataram eles aqui, que mataram Jesus, não tem a mínima possibilidade. É exatamente como Jesus disse, eu fico aqui na palavra, né, o que estão falando, que tem 30 milhões, nós vamos chegar a 100 milhões. O evangelho mesmo evangelho paganizado da Igreja Católica, que diferença faz trocar 6 por meia dúzia? O paganismo da Igreja Católica, o paganismo da maçonaria, da Igreja Evangélica, satânica, maçônica? Não adianta nada.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os maçons, os construtores, essa igreja da maçonaria, essa igreja de Laodiceia, que Deus vai vomitar. Então, irmão, um conselho de Deus para você da tua palavra: sai fora, sai do meio deles, irmãos. Você é o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de você, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, irmão. Aceite esse evangelho, saia desse evangelho paganizado, esse falso evangelho de falsos profetas da igreja de Laodiceia. Vem para o Deus da Bíblia. Reúne, ora, estuda todos os dias, busca aprender da tua palavra, vem reunir aqui conosco, pega os nossos CDs, DVDs, ouve, passa adiante, copia, estuda a palavra de Deus, que nós estamos falando aqui dentro da palavra, irmão. Nós estamos aqui dentro, nós queremos uma igreja, a igreja de Cristo. Nós não queremos igreja de Laodiceia, não queremos igreja católica, metodista, adventista, presbiteriana. Nós queremos a igreja de Cristo, essa igreja que vive na sua palavra, como a igreja primitiva, uma igreja que honra o nome de Jesus, que não tem outro fundamento e não precisa de outro. Tá? Eu não sei, algum irmão ainda, vamos encerrar que já está tarde, 00:30, irmão. Mais alguém tem mais a última pergunta? Doutor, eu queria sugerir só Sim. que nessa transparência aí, nessa última transparência aí, fosse incluída a publicação do protocolo dos Sábios de Sião, a data de publicação daquele livro. Foi em 1890 que eles fizeram uma reunião lá na Rússia, mas ele foi publicado, que ele veio à tona, foi por um padre lá russo em 1902. Mas ele já usava internamente, há muitos anos já, esse livro desgraçado que diz assim, esses são os judeus sionistas, esses banqueiros, não são os judeus verdadeiros, não. E eles dizem que foram os judeus que escreveram, não. Foram os judeus das sociedades secretas que escreveram e usam isso até hoje. Lá está escrito assim, nós criamos as crises econômicas, nós colocamos e tiramos os políticos, os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos, nós vamos destruir os cristãos fazendo casa de prostituição e de vícios. E fala um montão de desgraça, rapaz. É o livro do capeta, você lê, por isso que a Constituição brasileira não deixa, mas nós distribuímos esse livro. O Brasil inteiro hoje tem copia, sabe o que o Ministério da Justiça quis esconder do povo brasileiro? A verdade dos banqueiros, quando sumiram com um dos maiores brasileiros aqui, que é o Gustavo Barroso, que traduziu esse livro do francês para o português, o cearense. Aí vai falar que é esse idiota do José de Alencar, aquele maçom que escreveu um montão de novela, um montão de poeminhas. Quem escreveu as coisas sérias foi esse, o Gustavo Barroso, que é um cearense de verdade, esse que é macho, cabra macho, que é homem. Não fica escrevendo novelinha, que nem esse maçom José de Alencar, não. Para mim, não tem glória nenhuma nesse homem, enchendo a cabeça das pessoas de besteira, enquanto um homem grande de valor, como foi esse Gustavo Barroso, ele escreveu Paris, colônia de banqueiros, o Brasil, mostrando já como os banqueiros exploram os brasileiros, produzindo um montão de coisas, brasileiros passando fome, sem saúde, sem educação, e conivente com tudo isso. Sistema religioso, todo o sistema religioso aqui do Brasil, participando dessa desgraça, desses banqueiros, e as pessoas passando fome, necessidade, sem moradia, sem saúde, sem educação. Aí vão falar em nome de Deus, vão falar que fala com Deus, pede Deus para abençoar o Brasil. Eles são os primeiros a roubar dos brasileiros, que vergonha participar desses protocolos do Sábio de Sião, irmão. Então eles querem realmente destruir o nome de Cristo, destruir o nome de crente, destruir o nome da Bíblia, para depois preparar o terreno para eles próprios dizer, olha, o Deus no mundo inteiro agora vai eleger Lúcifer. Isso está na Bíblia, vai acontecer. E está aí nos livros da maçonaria, os fatos históricos mostrando isso aí. Mas é uma boa lembrança essa de tentar compactar ali e botar. Isso é a Bíblia deles, é essa, irmão. A Bíblia desses homens que não falam contra a maçonaria, como R.R. Soares, Bispo Macedo, Silas Malafaia, Guilhermino Cunha e Manuel Ferreira, a Bíblia deles chama-se Protocolos dos Sábios de Sião. Isso é a Bíblia da maçonaria.
Por isso que eles não queriam que ninguém divulgasse. Agora, quando o povo fala, eles ficam com vergonha de botar o símbolozinho lá, ó, no púlpito deles. Eles ficam com vergonha, mas Deus não deixa nada escondido dos escolhidos dele, não, irmão. Esses homens vão pagar muito caro. Eles não vão. Se Deus mandasse matar, como era no passado, irmão, ia comprar a maior metralhadora do mundo para fuzilar esses homens. Mas Deus nos mandou pregar o evangelho para ele amar essas pessoas. No tempo de Elias, mandou matar os 450 profetas de Baal, 400 profetas dessa deusa Zerá, essa mulher que está no nosso dinheiro, essa mulher dos banqueiros, a mulher dessa igreja que está aqui no Brasil, essa igreja paganizada de Laodiceia. Deus mandou matar. Agora, depois do tempo de Jesus, é outra coisa. Ele mandou a gente suportar esses falsos profetas que ele viria buscar, porque eles iriam prestar conta com eles. Você imagina, se eles fossem sofrer na minha mão, o que seria? Agora imagina sofrer na mão de Deus. Ele disse, horrível coisa, Hebreus 10, 32. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque minha é a vingança. Eles pensam que eles vão ficar impunes? Vão ficar impunes aqui, que a Constituição brasileira é deles. É o protocolo de Sião que vale, não é a Constituição brasileira. Eles estão sabendo que está na palavra de Deus, a vingança de Deus, ele vai vingar esses homens. São poucos que ele vem arrebatar, são poucos. Está na Bíblia, eu fico com o que está na Bíblia. Não fico com o que fala o Silas, Bispo Macedo, Guilherme Cunha, Manuel Ferreira, esses homens todos, Miguel Ângelo. Eu não fico com nada que fala, esses homens estão servindo a Satanás na maçonaria. Quem quiser ir para o inferno vai com eles. Procure estudar a Bíblia para ver. Esses homens estão totalmente fora da Bíblia. Só usa a Bíblia para ganhar dinheiro fácil. Vender o Evangelho, que ninguém consegue dar preço ao Evangelho, mas esses homens conseguem dar preço ao Evangelho. De trabalhar. Aquele mineiro, nosso conterrâneo Valdomiro Santiago, pegar uma enxada e ir lá para a roça trabalhar, comprar fazenda com dinheiro do pobre, não tem saúde nem educação, vai desesperado lá para querer ganhar uma cura, ganhar uma casa, compra a toalhinha dele, do suor dele aqui, ó, R$15 ainda, um papel desse, tomar vergonha, não paga 1 centavo de imposto, ó, aí fica dizendo que ama o próximo, tá precisando construir creche, construir estrada, construir hospitais, dar melhor salário para os professores, para a polícia, para os médicos, para dar um serviço de dignidade para essas pessoas, aí eles me inventam de vender isso daqui. Isso é evangelho? Isso nunca foi nem vai ser evangelho. Não, isso é revoltante. Os sinceros, a igreja sincera tem que se manifestar contra esses homens. Vamos pregar esse evangelho da igreja da Laodiceia lá no inferno. Porque enquanto existir a igreja de Cristo aqui, a igreja tem que se manifestar. Quem está falando o fundamento é Jesus Cristo. O que manda é a palavra de Deus. Então, por isso que a igreja, os cristãos verdadeiros, irmão, tem que falar. Não pode ficar, ver isso tudo que eles falam contra Jesus, contra a Bíblia, contra a igreja, contra o cristão, irmão. Ah, você está em pecado, está pecado. Aí o cara tem que dar dinheiro para eles, pronto. Aí o cara sai do pecado, está salvo. Aí tudo se resolve com dinheiro para eles. Aí vão levando esse dinheiro para os banqueiros dominarem o mundo através do anticristo de Lúcifer. Esse dinheiro você não está entregando para Deus, você está sendo ignorante. Eles que dizem que é, não dizem qual Deus. Né? Então, eu te agradeço também, Mineiro, essa outra pergunta, e peço que Deus continue te abençoando, mas isso tudo você tem fundamento. Procure continuar lendo e trazendo mais informações para a gente também. Entrou aqui agora o Joanã. Tudo bem, Joanã? Falou muito bem ali hoje à tarde. Eu cheguei no finalzinho, mas vi ali aqueles negócios, quando Jesus falou ali entre o rico e o pobre, ele falou muito bem. Só aquilo ali já seria o evangelho todo da Bíblia. Se você analisar, aquilo fala tudo que está na Bíblia, está resumido ali. É verdade, irmão. E as pessoas pegando tantas heresias. É um absurdo. Essas visões, né, do inferno altamente cinematográficas, é que o pessoal devia trabalhar em Hollywood. Para ganhar dinheiro, vender CD, já me entregaram livros de revelações. Falaram, meu irmão, a maior revelação que vocês estão querendo desprezar é essa daqui, ó. Jesus veio, está aqui, ó. Acabou. Agora, vem revelar coisa que está contra a Bíblia, falar que o Brasil tem 30 milhões de crentes. O que Jesus disse? Vai ser como nos tempos de Noé, salvaram 8. São poucos crentes, irmão.
Nessa igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia, assim, cresce, a maçonaria investe nele, eles não falam contra a maçonaria, porque eles são criaturas da maçonaria, eles têm um respeito tão grande a Satanás, esse Silas Malafaia, R.R. Soares, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, que eles não falam nada contra a maçonaria de Satanás, que está aí desde 717, mostrando como que eles vão dominar o mundo e destruir o cristianismo. Pô, a igreja de Cristo tem que se manifestar. Os caras participam de roubo, de tráfico de droga, participam de crime organizado e vem falar em nome de Jesus, profanar a Bíblia, aí vem vender umas revistinhas dessas. Não sei se você viu, Joanã, o testemunho no domingo à noite. Ah, você viu, ó, você participou. Estava sim. Lá. Saiu da Assembleia de Deus do Espírito Santo porque tinha que pregar o evangelho dessas revistas. Falou, me recuso. Montou um seminário lá que funciona há 5 anos, que só estuda a Bíblia. É realmente um seminário bíblico. Não é seminário que só ensina filosofia, psicologia, que não sei o quê, teologia, de não sei o quê, um montão de... 4 anos de baboseira. Baboseira. Bíblia mesmo, ele sabe muito menos que nós, que somos autodidatas, que aprendemos aos pés, como aprendeu o apóstolo Paulo, aos pés de Gamaliel. Nós vamos um ensinando o outro, aprendendo com o outro. Amém, é verdade. O irmão está debatendo sobre o que agora? Não, que eu acabei de entrar. Pois é, nós estávamos encerrando, aí eu tenho beleza. que falar, mas nós estávamos falando sobre o tempo que eles não perceberam. Eles não percebem, irmão, que eles estão fora da Bíblia. Esses líderes todos, Silas Malafaia, Guilherme, eles pensam que eles estão pregando o evangelho, que estão de Deus, igual Jesus disse, eles não perceberam. Aí que eu digo, como é bonita essa mensagem. Ou eles sabem, né? E são negligentes. Eu acho interessante aquele texto quando Jesus fala, eu sempre me intriguei muito com aquele texto, e hoje eu entendo aquele texto vendo a igreja de Laodiceia, como é que aquele Jesus disse que muitos virão em meu nome, né, chegarão para Jesus e vai dizer, mas Senhor, nós, nós pregamos o evangelho, nós curamos em teu nome e tal, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu digo, peraí, o evangelho que eles pregam aí é iniquidade, irmão. Eles pregam contra a Bíblia, eles estão no lugar de Deus. Eu estava falando, determina, eu estava citando agora, irmão, vale a pena repetir, não tem, porque... Deus disse, ele é que sara a terra, não é homem. Senhor, eu determino que você venha sarar, que você venha curar. Senhor, eu determino que o Senhor cura ali. Não, eu não saio... Vai nascer petróleo ali, eu determino que o Senhor faz chover ali, Senhor. Ele disse, quando o meu povo... Eu não saio daqui enquanto não tem meu milagre, né? Se o meu povo se curvar diante de mim, se humilhar diante de mim, o meu povo, eu virei, sararei a sua terra. É por iniciativa dele, não é porque eu estou mandando Deus fazer isso, não. O que ele está mandando, eles não fazem. Eles têm que se humilhar diante do Senhor, se curvar diante do Senhor. Todas essas lideranças de igreja de Laodiceia, se eles quiserem se converter um dia, mas pelo que dá a palavra de Deus, eles não vão se converter, não. Hein? Porque vão ser poucos os salvos. E vou dizer mais, irmão, eu estava discutindo agora, quando o Hangout terminou do debate, eu estava até agora, a gente continuou conversando com os irmãos e uma coisa que a gente estava discutindo é que não adianta a gente tentar, dentro de um sistema desse, tentar mudar. Né? Até mesmo porque a orientação bíblica que Jesus desce, sai da iniquidade, deixa a iniquidade. Falei agora, sai do meio deles. Sai do meio deles. Ele fala isso em Apocalipse 17, 18, quando está falando da prostituta. Diz, olha, sai povo meu dela. Né? E quando fala também lá em Hebreus, olha, vamos sair do tabernáculo, vamos sair do templo, cai fora do templo, que esse negócio aí não está dando certo, e vamos reunir com a igreja do Senhor. Mas, irmão, esse pastor tem um seminário dele lá, tem 30, 40... O Leonino, né? Eu até me interessei, ele não faz por correspondência não, né? Ele estava tentando fazer também, eu não sei, acho que ele faz. Cara, eu vou para lá, eu participo, eu leio com ele. Você vê esse Cláudio Guerra, esse homem aqui, cara, um bandido, esse homem conseguiu fazer desse homem, com o evangelho de Jesus, um pastor corajoso, cara. Uhum. Imagina se o Silas Malafaia conhece o evangelho desse daqui. Seria um pastor. Agora é todo um bando de covardes, cara, que serve a Satanás, está levando essa multidão e não perceberam. Esse é o título da mensagem de hoje que nós estávamos falando lá. E o Jesus disse, vai ser como nos tempos de Noé. Noé pregou, irmão, 120 anos, não mudou nada daquilo que Deus mandou mudar. Ele não mudou nada, ele pregou a mesma coisa e ele não disse, Deus não está funcionando.
Tem 10 anos que eu prego aqui, Deus. Tem 50 anos, tem 100 anos que eu prego aqui e ninguém está se convertendo, Deus. Eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou melhorar esse teu evangelho aqui, Deus. Vou colocar umas bandinhas aqui, né? Botar um grupo de teatro, vou botar lá no... Vou falar em bênção aqui. As horas com a sainha curtinha, tomando um vinho lá em cima, aí pro pessoal vir para a igreja, né? É assim que o povo faz hoje, irmão. Vão fazer um gospel lá. Pois é, ele pregou exatamente, não importa. Salvaram quanto? 8? Obrigado, não é? Você cumpriu o que eu fiz. É o que nós estamos fazendo aqui, irmão. Você acha que esses falsos profetas, você acha que o Silas Malafaia vai se converter? Você acha que o Bispo Macedo vai se converter? Você acha que o Guilhermino Cunha vai se converter? Esse que reuniu agora no domingo com todo aquele grupo na Igreja Católica lá? Você acha que o R.R. Soares vai largar toda essa riqueza dele, o Silas Malafaia, se converter, se quebrantar primeiro? Aí Deus vai fazer a obra. Ele diz, quando o meu povo se curvar diante de mim, se arrepender, aí eu virei e sararei a sua terra. É Deus que vai sarar o Brasil. Nesses anos, Deus sara o Brasil, Deus abençoa São Paulo, Deus abençoa o Rio de Janeiro. Nós que temos, enquanto vocês vão ficar cheios de vaidade aí, falando mal da Bíblia, escrevendo um montão de livros, acrescentando a Bíblia, mas o povo precisa aprender a ser servo, ser submisso à palavra de Deus. Aí Deus vem e sara a terra. Eles são deuses. Para que eles vão precisar de Deus? E eles perguntam, e quem é o Senhor? Não é que diz a palavra de Deus, que eles perguntam assim, quem é o Senhor? Não é? É isso que esses homens estão perguntando, irmão. Eles têm que saber, Deus nos está dando autoridade para falar em nome de Jesus. Vocês são da igreja de Laodiceia, vocês todos estão indo para o inferno. Misericórdia de Deus existe, a salvação existe, mas o orgulho, a arrogância de vocês, a falta de humildade de vocês, de reconhecer Deus como Deus, de se quebrantar, entregar um coração quebrantado para vocês, para Deus, vocês seriam salvos, e essa multidão que está indo para o inferno com vocês seriam. É igual está na palavra de Deus, está indo essa igreja lá, você é todo para o inferno, irmão. Você falou, não adianta a gente mudar esse sistema que está na Bíblia, vai ser assim, nós ficamos angustiados por ver esses idiotas todos ali com a Bíblia na mão, irmão. Abre a Bíblia, lê na sua casa, fica pelo menos um ano sem assistir televisão, sem novela, pega a Bíblia e lê ali, você vai ver como você vai ser salvo. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, do erro. Eu estava conversando com o irmão aqui no debate que quando a gente sai do sistema, o quanto a gente aprende do Senhor fora do sistema. Tem coisa que a gente não consegue aprender dentro do sistema. Parece que tem um negócio que trava aqui na nossa mente, que cauteriza a mente da gente. A gente não consegue aprender do Senhor dentro do sistema. Quando sai... Você passa 6 meses estudando essa revistinha aqui, de Seita Heresia. Agora o lobo nunca mais vai me pegar. Tá vendo o lobo aqui, ó? Porque eu sei o que é heresia, eu sei o que é seita, agora eu estou preparado. O cara não fala uma vez maçonaria. Não fala uma vez que cada líder de todas essas coisas aqui, ó, de seita, heresia, testemunho de Jeová, Mórmon, todos eles, da LBV, todos são espíritos. Ele não fala uma vez sobre maçonaria. Como um cara é mentiroso, como um cara é enganador. Aí eu fico pensando, irmão, como é a família deles, a esposa dele, os filhos dele? Será que não olha para um cara desse, não tem vergonha de ter um pai assim? De ter um esposo assim? Ou são enganados também, né? Pois é, mas aqui, ó. Mas não tem um que nem Gideão, cara. Você lê de novo, sugiro ler a história de Gideão, rapaz. Depois o que eu fui reler muitas vezes, que eles usam a história de seja um Gideão. Eu falo só para contribuir com dinheiro lá, com a renascer em Cristo. Ao renascer em Cristo, vocês precisam parar de roubar o povo e falar o que Gideão fez. Ele não foi pedir dinheiro às pessoas, não. Ele era um covarde. Mas Deus falou 3 vezes e ele obedeceu a Deus. Ele foi lá e quebrou os altares de vocês, que servem a Satanás aí, ó, nessa maçonaria de vocês. Vocês são do capeta, vocês não têm vergonha. Prega Gideão, mostra quem foi Gideão. Gideão quebrou os altares de Baal, do pai dele. Por isso que o Silas está indo para o inferno, que não tem um filho que seja um Gideão, não tem uma esposa ou um sobrinho, alguém na família Malafaia que seja um Gideão. O Bispo Macedo não tem um na família dele, do R.R. Soares, que seja um Gideão, que seja um homem de Deus, para chegar e quebrar esses altares de vocês todos. Mas eu quebro em nome de Jesus. Olha, Pedrosa, o André que entrou aí, ó, tá rindo da minha cara, porque eu disse que tava no debate com ele, disse que ia dormir. Aí eu vou entrar aqui só para dar uma boa noite aos irmãos, mas aqui o negócio é
Irmão, nós vamos até 3, 4 horas da manhã, irmão. Tem hora que você está aqui 3 horas, toma um banho e vou trabalhar. Não sei como aguento, só pela misericórdia de Deus, irmão. Eu só vim para dar uma boa noite aqui aos irmãos, mas aí começou a benção. A palavra de Deus é bonita. Nós passamos a Isso é a sede, irmão, que a gente, a sede que não foi saciada por muito tempo. E eu entendo que esses debates são fontes de água viva que o Senhor está derramando. E a gente, quando vê, quer matar a sede e não consegue dormir. Manancial, manancial. Verdade. Eu fico desesperado para ver, para ler, para baixar. Eu tenho trabalhado, estudado, escrevido muitas coisas. Irmão, mas eu tenho certeza que Deus, pelo menos uma parte dessa igreja, Ele vai consentir que nós consigamos tirar um pouco desse povo de lá, irmão. É muito difícil. Porque lá o caminho é muito largo, é fácil. Você dá dinheiro, você dá o 10%, pronto, você está salvo. Você deu dinheiro, você está salvo, não precisa fazer mais nada. Você pode receber dinheiro do tráfico de droga, pode matar, roubar, prostituir, pode fazer o que você quiser, você está salvo. Adorar o Moon, o reverendo Moon, você está salvo. É dar os 10% ali e acabou. Cara, que coisa, você pode ser rico, receber dinheiro do tráfico de droga, aí vai ter carro, não paga imposto, monta a sua empresa lá com a maçonaria, você não paga imposto. Tudo deles, irmão. E o pobre que compra o pão, o leite, como a moça que eu anestesiei hoje, tadinha, desde 3 anos de idade fazendo convulsão, agora aos 42 anos ela foi ter um tratamento cirúrgico para que ela pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Uma moça que se formou, coitada, em economia, não consegue exercer a profissão, tadinha. Uma moça, sei lá, mais um desses brasileiros, humilhado, desprezado, cara, o templo do Espírito Santo. Então nós lutamos por essa povo. Agora uma mulher dessa chega para a igreja, não, você está em pecado, você está doente, você tem que entregar tudo, seu dinheiro, você tem que sacrificar, você entrega tudo que agora você vai ficar curada. Então, a curada é o cara ficar pobre, miserável ali na desgraça, aí pronto, aí eles ficam cada vez mais ricos. Aí a pessoa fica na mão deles. O que eu acho interessante, Pedrosa, é o seguinte, é que se a orientação deles lá, você segue, se tudo de bem acontece, eles é que são o canal de bênção. Agora, se acontece tudo errado, é você que está em pecado. 171. É você que está em pecado, é você que está errado, é você que está com a vida desmantelada. Atitude de 171 explícita. Eles não têm vergonha de botar isso na televisão. Hoje eu estava no trânsito engarrafado, né? Eu levei 2 horas para ir para Santa Casa e 2 horas para vir aqui, para chegar aqui na minha casa. Então, 4 horas que você perde num trânsito desse, cara. Isso é para gente que está à toa, gente que tem responsabilidade, que trabalha. Você não pode perder 4 horas da sua vida muita coisa. num trânsito desse. Isso é um absurdo. Aí tem dinheiro, é só para circo. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, só para circo. Só para circo, irmão. As coisas fundamentais, básicas, não tem. Então você vive num país desse em que o pobre, coitado, é cada vez mais desprezado. Aí quando ele vai procurar uma igreja, uma solução, olha a solução que ele encontra. Olha lá. A solução que dão para ele. Um pedaço de papel, o cara te vende por R$15. E vocês devem fazer assim por 1 centavo, isso aqui deve custar em série, que eles devem fazer toneladas disso. Porque aqui tem... Para com isso, irmão. E a polícia não faz nada. Cadê a polícia, meu irmão? Isso é crime. Cadê a polícia? Isso é crime contra a palavra de Deus, isso é pregação de falsa ideologia. Jesus vendeu alguma toalhinha lá, com o suor dele? Para os outros? Pô, para com isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, cara. Eles vão estar imitando quem? É o capeta, para enganar as pessoas. E as pessoas estão esperando a perseguição da igreja, né? Mas o que vai acontecer é a falsa igreja perseguindo a verdadeira igreja. Mas, irmão, isso que você falou agora... Que é o que está acontecendo. Eu falo isso há 20 anos, está aqui em Apocalipse 17. Não é na última o espírita... Nem é polícia, nem é exército atrás da igreja, não. É a própria igreja. Pois é. Quem é que se alimenta do sangue dos justos, das testemunhas de Cristo? Quem é que se alimenta? A igreja paganizada está lá em Apocalipse 17. Você lê lentamente lá que você vai ver quem é que se alimenta com o sangue das testemunhas de Cristo, com o sangue do justo. Quem é que se alimenta? Deus faz essa pergunta ali. Aí ele responde, é a igreja paganizada. Quem me persegue, irmão? Não é o espírita, não é o macumbeiro, não é o testemunho de Jeová, é a igreja paganizada.
Quem que fechou os nossos 4 programas na RIT TV, que nós estamos pela primeira vez pregando a verdade ali sobre maçonaria? O Silas Malafaia, o R.R. Soares. Foi lá e corrigiu o Silas, não, nós vamos continuar, nós estamos pregando a palavra de Deus aqui, nós vamos mostrar a verdade para o povo brasileiro, que nós amamos o povo brasileiro, queremos que eles conheçam a verdade. O que eles fizeram? Continuaram alimentando do sistema da maçonaria, irmão. Mas eu fiz a minha parte. Não sei se é da vontade de Deus, mas eu tenho de fé em Deus em um dia ver um programa de televisão forte, né, que seja independente do sistema e que os irmãos se juntem e paguem para ter um programa desse, para a gente falar abertamente. Eu topo um desafio desse, mas é uma coisa rara, porque em 1890, que eu falei no livro deles, o Protocolo Sábio de Sião, está lá, nós controlamos a mídia. Irmão, isso há 120 anos. É verdade. É por isso que você não... Mas tem contrato, irmão. A gente com contrato consegue ficar, nem que seja um semestre, mas no ar, mas consegue, entendeu? Pois é, irmão, mas Deus, ele abre a porta. Deus chega lá, quebra um homem desse. Ele não chegou... É verdade. Entregou o nome desses falsos profetas, bandidos, tudo da maçonaria, Deus entregou, usando o nome de pastor. Deus não entregou nas mãos desse humilde servo dele. E mudou a história da igreja no Brasil? Não mudou? Agora, estão indo para o inferno, mas o povo está sabendo. Eles estão indo para o inferno lá na Assembleia do MUN, na Batista, Metodista, Adventista. Eles estão indo com esses... Valdomiro deixou, né, a Band agora, porque não aguentou pagar. Valdomiro deixou. Aí a Band está doidinha atrás de gente para fechar o horário. Não sei se já chegaram, né? Esse é negócio. Se já encontraram. Porque o Valdomiro tirou Malafaia e entrou, né? Aí quando foi agora ele saiu. Deve ter quebrado o contrato, porque ele saiu assim de repente. Explicou que estava muito caro e não estava tendo condição de pagar. E saiu. E eu vi na notícia que a Band está atrás de outro líder para colocar no lugar, né? Então, de repente o Senhor um dia levanta um cara desse forte aí para botar uma turma boa para falar lá. Pode acontecer um dia. Tipo um levante final do Senhor para alertar, né? Não. Olha, quando que você está com quantos anos, meu irmão? De idade? É. Eu vou fazer 40 o ano que vem, estou com 39. Eu vou fazer 58 mês que vem. Há 20 anos, irmão, eu não sabia o que era a igreja de Laodiceia. Eu não aprendi na igreja. Eu comecei a estudar e ninguém falava. Aí Apocalipse ninguém falava, era aquela coisa muito vaga. Aí eu comecei, depois que você falou, sair fora do sistema, aos pouquinhos, e comecei a estudar. Vou expulsar demônio, Deus foi me dando experiência. Não, Batista não expulsa demônio, Deus foi me dando essas experiências. Aí eu falei, poxa, aí Deus falou, olha, aqui não é o seu lugar. Porque aqui é proibido ser crente, é proibido usar a Bíblia, igual o pastor Leopoldino. E deve ter sido o seu caso e de tantos outros aqui. Irmão, mas foi uma benção. Então aí que eu fui aprender Bíblia, eu conheci a palavra de Deus, fui me libertando. E aí comecei a pregar a igreja de Laodiceia. Irmão, ninguém sabia esse negócio de igreja de Laodiceia, de maçonaria. Não sabe. Mas eu falava isso dia e noite, nos bares, nas ruas, na esquina, distribuía folheto, distribuía livro. Mas sabe aquela coisa de doido mesmo, de loucura do evangelho? Falei, meu Deus, eu quero resgatar essa igreja. A igreja que eu estava tinha 3.000 membros. Só teve um irmão, o Algedi, que saiu em minha defesa. Ele falou, não, isso que você fala está certo, Pedroso, um outro médico. De 3.000 membros, irmão. E você sai como rebelde, não, a pessoa sai como um câncer. Me rebelei contra o anjo do Senhor. Aí, alguns anos depois, vem um site, entrega aqui, ó, o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, é grau 33. Anjo do inferno, pô. Eu que me rebelei contra o anjo do Senhor, me rebelei contra o anjo do inferno. Fiquei muito feliz quando soube disso. É verdade. Então, agora, que vale a pena, irmão, a gente, aí eu pedi a Deus, como é que eu posso lutar sozinho contra tudo isso? É impossível. Levanta as pessoas, nem minha esposa, nem meus filhos, nem ninguém, nem parente, nem ninguém, nem vizinho, nem outras pessoas, e eu falo para todo mundo, não encontro ninguém, e todo mundo está dizendo que eu sou doido, Falei, Deus, eu quero um sinal teu. O Gideão não pediu o sinal, Senhor? Eu quero um sinal. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, mesmo sendo um crente batista. Eu falei assim, eu quero ser batizado. Aí, irmão, depois que fui batizado, uns 40 dias depois, na minha casa, sozinho lá na cama, minha esposa do lado.
Cara, eu falei, o diabo, agora você sai da frente. Porque agora eu sei que eu não estou sozinho. Porque eu tinha aquilo comigo, Deus, que é um desafio tão grande, eu sozinho, como estava Elias lá. Aí Deus disse, olha, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E foi nessa promessa de Deus, desses 7.000, que eu encontro você, encontro o Áquio aqui, o Alexandre, as outras pessoas. E tá aí, irmão, mas eu comecei isso quando falava isso sozinho. Agora você imagina, entre 200 milhões de pessoas, Deus pega, olha, vou mostrar aqui como que tá esses falsos profetas na minha igreja aqui, entrega para mim, cara. Você pergunta quem sou eu? Eu sou um homem pequeno, cara. Sou um médico anestesista que trabalho, nunca sentei no seminário, não fiz seminário, não. Porque Deus sabe a luta que eu tive, como eu lutei, porque eu queria isso, eu almejei isso, tornou-se uma obsessão. Deus, eu quero mudar a história dessa igreja. Eu irmão, não sei com isso. E o importante é que quando a gente começa a ter essa revelação de Deus, vamos dizer assim, sozinho, a gente fica com muito medo. Poxa, será que eu estou vendo isso sozinho? Será que ninguém vê? Eu fiquei assim durante 4 anos. Eu fiquei atordoado. Eu fiquei 4 anos e no último banco da igreja não sentava nem do meio para frente, sentava lá atrás, ficava chorando. Eu ficava muito triste. Todo, Deus, eu clamando dia e noite, jejuava, Deus opera um milagre. Eu digo, Deus, será possível que essas pessoas que passam 4 anos no seminário não conseguem ver coisas simples assim que eu estou vendo agora, que estou lendo a palavra? Será que só eu estou certo? Não, eu devo estar errado. Eu ia e pedia sinal ao Senhor, e pedia a prova, e lia, relia. Digo, rapaz, é isso que o texto está dizendo. É semelhante. É um absurdo. Agora, aí quando a gente encontra, só completando, quando a gente encontra os irmãos aqui comungando da mesma ideia, dos mesmos assuntos, aí a gente começa a entender isso como resposta do Senhor, como o irmão colocou. 7.000 que o Senhor, exatamente, o Senhor está fazendo as pessoas se encontrarem. E o Senhor está fazendo a gente se encontrar para outras pessoas que estão assim. Eu estava conversando com um irmão aqui agora, né, fora no Hangout, que ele está atordoado porque ele não consegue ir para lugar nenhum, porque todo lugar que ele chega, ele encontra aquela estrutura satânica do sistema, e ele tá fora de todo o sistema já há mais de 2 anos, porque ele não aguenta estar em lugar nenhum. Não tem jeito, não é impraticável. Entendeu? Hoje, irmão, você não aguenta ver na televisão falar, às vezes põe uns canais, uma coisa, eu vou olhando assim, meu Deus, eu não acredito que isso, Deus não tá, imagina o Jesus lá no céu, cara. Esses pastores que o irmão fala que acompanha, né, esses pastores pequenos e tal, é difícil achar essa turma. Essas igrejinhas de 40 pessoas, onde o pastor é um velhinho. É difícil. O que nós estamos fazendo aqui? Eu já estou congregando isso há vários anos, irmão, tentando juntar, separar. Isso que a gente está fazendo aqui agora, que você falou, eu estou fazendo isso há muitos anos. Meu irmão, nós precisamos nos unir. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos pequenos. Irmão, nós ajudamos um ao outro. Aqui ontem da minha casa, eu cheguei aqui tarde, fui correndo, tem um pastor, eu não vou falar o nome dele, eu posso até falar, irmão, é primo de um dos maiores líderes evangélicos, líder da igreja de Laodiceia aqui do Brasil. O cara está quase passando necessidade. Eu ensinei depois de velho esse pastor que fez seminário lá, tudo. Um servo de Deus maravilhoso. Irmão, ensinei ele a mexer em computador. Ele está consertando o computador para ganhar 30, 40, 50 reais por mês. Copia os nossos CDs, DVDs e distribui. Isso é importante. Totalmente fora do sistema, mano. Ele anda de bicicleta, mora numa casinha simples. Irmão, então, quando tem alguma coisa, eu tenho que enfiar a mão no bolso, socorrer essas pessoas. Além de tudo, ele ser um crente. E ser um pastor, ele não usa o título de pastor, é um crente, é um ser humano. Isso, amém. Mas totalmente desprezado pela família Malafaia. Não, eu não falei o nome, não. Eita, foi sem querer, né? Foi sem querer, entendeu? E o cara vai para a televisão, tem um relógio de ouro. Cara, um crente, membro da família dele. Estava aqui, saiu daqui ontem, um amigão meu, um homem de Deus, cara. Ele pode passar maior dificuldade, nunca te pede nada. É um exemplo de caráter, de dignidade. É com essas pessoas que eu aprendo. É verdade. Eu fico com o coração doendo. Deus, isso que é os seus servos, que é a tua igreja. O cara foi portado para fora da igreja, como esse que falou no domingo, cara. O cara é um engenheiro, o cara sabe Bíblia. Esse homem foi um dos maiores pastores do Brasil. Está sem igreja, porque Deus diz, olha, não te quero nessa igreja de Laodiceia. Irmão, ele reúne na casa dele.
lá na garagem, 10, 15, 20 pessoas. No sábado ele dá seminário, ele trabalha como professor lá no interior do estado, agora para dando aula, que ele passou em primeiro lugar no concurso, mas a maçonaria não deixou ele assumir. Passou no diário oficial como professor da Universidade Federal, engenheiro, ele totalmente bloqueado, irmão. Um homem que sabe Bíblia pra caramba. Quanto que o Brasil perde com um homem desse, cara? Quero ver se eu trago ele aqui outras vezes, para ele fazer estudos aqui pra gente, ou do seminário, se ele permitir pra gente pegar e botar num horário. Nossa, o homem sabe Bíblia, Bíblia. É um homem simplíssimo, cara. Ele é esposo, filho, mas é um homem de Deus. Isso que eu aprendo, cara. Eu tava até tendo uma ideia, viu, Pedrosa? Pra gente, não agora, sabe, que eu acho que tá muito cedo, mas para a gente ir formatando uma espécie de seminário, chamar de outro nome, né? E a gente criar turmas, né? Disciplinas e ser ministrado aqui no Hangout e tal. A gente formar para, assim, muitos irmãos, e a gente trazer uma formação, assim, básica, não digo uma coisa muito avançada, mas uma formação básica, mas uma formação que fora do sistema, fora do que o sistema ensina. Isso vai ser de muita valia. Os irmãos às vezes chegam, né, nos debates, assim, cheio de dúvida, e seria tipo uma linha de raciocínio, uma de fora do chão pra gente. Quando comecei a ver aqui as coisas, o crente falando, não, porque o disco voador que vai vir, eu falei, misericórdia, para com isso, pelo amor. Esses são os crentes que estão esperando, em vez de estar esperando Jesus, imaginando Jesus nas nuvens, sabe? Cara, mas não tem espaço, você não fala, ninguém fala disso, irmão, eu fico desesperado. Vê se o R.R. Soares fala lá, o Bispo Macedo, César Malafaia, Guilhermino, sobre o disco voador, essa mentira, que Jesus vem nos buscar a igreja, de Apocalipse. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta aqui, eu vou até investigar, que ele falou, por que o R.R. Soares não fala sobre Apocalipse? Ele não prega. Eu não sei disso, não. Será que ele disse o seguinte: eu vi uma vez, no programa dele, não tem aquele pedaço que pergunta a pessoas na rua, né? Aí o cara perguntou assim: pastor, no milênio, existe no milênio dizendo que os animais eles não vão, por exemplo, o leão não vai. Brigar. Não vai atacar outro animal, tal. Eu queria que o irmão explicasse melhor isso aí, como é que vai ser. Aí a resposta dele foi: olha, meu irmão, esses assuntos eu não falo, esse negócio de Apocalipse eu não falo, eu só fico aqui no feijão com arroz, porque eu não vou me meter a falar no que eu não sei. Eu já vi muita gente tentando falar de Apocalipse, acaba falando besteira, então eu não falo. Então ele rasgou o livro de Apocalipse da Bíblia dele. Pois se o irmão lá falou errado, ele tem que estudar para falar o certo. Aí o Silas acrescenta com orientação. Apocalipse logo e pronto. Essa é a igreja que está aí, irmão. Como é que pode, meu irmão? Se ele falar no livro mais importante da Bíblia para os nossos tempos de hoje, é de Apocalipse. Enquanto ele fala que ele fica no feijão com arroz, Paulo ensina a gente não ficar no feijão com arroz. Não, igual leite. Tá com leite, né? Isso. Então ele mesmo disse: a minha igreja, e outra palavra disse: a minha igreja é uma igreja de menino. Na minha igreja eu só dou leitinho, no máximo feijão com arroz. Eu não vou dar comida sólida para eles, não. Porque se conhecer a verdade, o que acontece com liberta. É isso. Por que ele não ensina a Bíblia? Cara, eu vou comendo pela beirada com esses meus jeitinho mineiro, rapaz. É cansado, irmão. Igual hoje cheguei aqui, eu deitei aqui, assim, desmaiei. O dia inteiro fazendo anestesia para neurocirurgia, acordo às 5 horas, como daqui a pouco vou acordar, pegar uma outra cirurgia grande, mas fazendo a obra de Deus, vim aqui, fiz as transferências, umas ajudas que eu faço aqui para a pessoa, já tinha até vencido, que eu faço geralmente dia 15, hoje é dia 19, né? Hoje, é que eu fui conseguir transferir outros pastores, quando eu vim agora, 7 de setembro, um outro pastor lá, irmão, doente, passando mal, quase morrendo, passando necessidade. Falei, leva amanhã uma cesta básica para essa família de crentes. Aí o cara lá, quantos membros? Você lembra que eu te falei aqui? O cara tem 10, 15 membros. Aquela igreja do morro é aquela família. É verdade. Aí quando as pessoas que ajudam, tem dois, um dá R$10, outro dá R$20, 30. Assim que vivem os pastores de verdade hoje, desprezado, passando fome e passando vergonha, humilhação, cara. Aí eu meto a mão no bolso, irmão. Meto a mão no bolso, vou. Pedrosa, não tem jeito. Até entrar no outro assunto aqui, eu ia te perguntar / sugerir ao mesmo tempo. Eu estava até conversando isso com a que eu estava engano meu uma outra vez, que era o seguinte: você pegar todo esse conhecimento que você tem sobre maçonaria, né, e digamos assim,
não sei se seria doutrinar, criar um discípulo, entre aspas, né, nesse assunto, para facilitar esse tipo de conhecimento, de disseminar esse tipo de conhecimento. Tipo um ministério, que às vezes eu vejo o irmão muito assim, muito ocupado, né? E a gente querendo informação, duplicar essa informação, entendeu? Eu cheguei à conclusão, falei, meu irmão, não vou poder montar um templo, não vou ter que fazer essa visão, já tive logo cedo. Vou sair aqui agora, vou montar um templo, vou fazer um ministério aqui para mim, criar uma religião. Não é nem isso. Não, eu sei, eu entendi. Naquela época eu falei, eu vou começar a formar discípulos. Aí eu comecei, aqui no Rio tem várias pessoas, eu fui um por um, repetia, fazia curso, aqui na Cinelândia, naquele pessoal que combatia Halloween, Halloween é um cacete, viva a cultura nacional, eu evangelizei, eles fizeram um outro slogan, Halloween é satanismo, Brasil, país cristão. Então eu venho formando, hoje no Brasil tudo, do Rubens para baixo, muita matéria que o Rubens pega é tudo meu. Aquele negócio de Brasília é tudo material que eu fui passando. E o Rubens era uma das pessoas que eu preparei para formar. Mas o cara desvirtuou. Falei, então eu estou fora. Aqui eu estou fora. Perdi tempo e dinheiro, mas semeei o bem. Entendeu como você faz as coisas? Então já tem várias pessoas aqui no Brasil, no exterior, que fazem isso. Eu coloco todos os nossos estudos em PowerPoint, português, em vídeo, tudo para ser baixado. Tudo de graça. Então, o que você vê, esse movimento falando em favor da Igreja de Cristo no Brasil inteiro que tem aí, são todas pessoas que nós preparamos para isso, irmão. Porque quando começou a falar, tinha o pastor Paulo Pimentel, eu e ele, nós fazíamos aqueles folhetos dos embaixadores do rei, desmascaramos essa destruição de criança para o satanismo da maçonaria. Você imagina, dentro da Igreja Batista, publicamos folhetos, eu comprava e saía distribuindo na rua. Eu fiz a iniciação já de embaixadores do rei. Mas, irmão, você vê o trabalho que nós temos feito, irmão. Tirava o sapato, jogava e batia não sei aonde, uma confusão danada. Ô, irmão, só galardão de Deus para pagar o que eu fiz aqui na terra. É tempo e dinheiro investindo. Você sabe, você comprar 3.500 livros, maçonaria e fé cristã, e sair distribuindo um por um, e para as pessoas, e lendo o livro, dando a introdução, não chegava, toma aqui o livro, não. Irmão, senta aqui meia hora, uma hora, um por um. Teve um cara que falou, doutor Pedrosa, rapaz, ele me deu um... E esses irmãos, eles continuaram... Ele ficou 4 horas comigo em pé num posto de gasolina, enquanto eu não aprendi tudo, não foi embora. E esses irmãos, eles disseminaram esses assuntos? Muitos irmãos. Que você vê no Brasil inteiro. Você vê no Brasil inteiro, no exterior. Aqui no Nordeste não tem ninguém falando sobre o assunto. Ninguém. Um irmão aqui, logo nos primeiros dias que eu estava aqui, ele falou, irmão Pedrosa, na Assembleia de Deus aqui, eu fiz 800 cópias do seu DVD, estou distribuindo aqui. Então, assim, lá em Rondônia, irmão, eu tenho aqui 5.000, eu sou um telégrafo, tenho 5.000 pessoas aqui no meu cadastro, pego seus estudos, toda vez eu solto um estudo novo teu, eu vou jogando para essas pessoas. Quer dizer, então nós conseguimos fazer... A gente faz download dele completo no site para poder imprimir? Faz. Os vídeos também, eu ponho tudo para ser baixado, não tem nada travado. Os sinceros, né? Tem os sinceros e tem os sinceros.net. Só que do ano passado, o cara que fazia o negócio, irmão, pisou na bola e quis um dinheirão. Eu comecei do zero, fiz um portal muito melhor, só que não tive tempo. Eu estou uns 40 dias sem botar um artigo no site. Eu estou com 50% dos artigos lá, tem mais 50 para eu colocar. Se você pegar e ler, você vai estudar, são todos esses estudos ali. Eu coloco Batista e Maçonaria, Presbiteriano e Maçonaria. Você viu daquele dia do Batista que eu coloquei aqui? Não vi. Pois é, já fizemos aqui, ficou excelente, Modesto.